nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, nesta caminhada quaresmal, nos encontramos no quarto domingo da quaresma. E aqui o Senhor nos propõe, neste ano C, uma das belíssimas páginas do Evangelho. Verdadeiramente toda a expressão da misericórdia, da compaixão de nosso Deus. Fazendo uma Lexio Divina com os coroinhas e perguntando qual seria esta passagem dos Evangelhos, que seria o Evangelho da Misericórdia, alguns citaram o Bom Samaritano. Na verdade, um dos coroinhas citou o Bom Samaritano. Sim, mas o Bom Samaritano é uma consequência de uma outra experiência de misericórdia, aquela na qual nós somos alvos do amor misericordioso de Deus. Ele que veio até nós porque estávamos à beira do caminho, perdidos, e o Senhor veio para nos encontrar e nos encontrando nos salvar. Ele veio desceu da sua condição divina, fazendo-se homem, em tudo igual a nós, exceto ao pecado, para nos dar a condição da vida eterna. Querido irmão e irmã, esta dinâmica da misericórdia de Deus é expresso na primeira leitura, na linguagem muito própria, que as crianças entendem bem, as crianças e os idosos, que é a questão da alimentação e da comida. Na primeira leitura nós temos em Josué capítulo 5, a entrada do povo na terra prometida, e ali eles comeram dos frutos da terra. Uma experiência aparentemente muito simples, mas não para quem passou tantas dificuldades no deserto. O Senhor cuidou do seu povo, mas o deserto é sempre deserto, purificador. Nós estamos também no tempo de purificação, não apenas na quaresma, mas durante toda a nossa passagem aqui pela terra, nos preparando para adentrar a terra prometida, a terra da promessa, que é verdadeiramente a vida eterna em plenitude. Nesta leitura em Josué, diz assim, por 3 vezes, comeram dos produtos da terra, comeram dos produtos da terra, comeram dos frutos da terra. Essa expressão de comer aquilo que vem da terra de Canaã. Ora, essa é a vida nova que o Senhor tem para todos nós. Uma vida nova que já começa aqui, quando nós saímos da condição de escravos, quando nós abrimos mão de tudo aquilo que o pecado nos conduz, o pecado nos permite viver, e aí, livres de toda a escravidão do pecado, dos vícios, nós podemos fazer essa experiência no seguimento do Senhor, passando pelas purificações, abraçando aquele que nos conduz à vida eterna, nos mostra o caminho da vida eterna, e vencermos toda a alegria da terra prometida. Terra essa que é o céu. Vida nova. É a vida nova proposta na parábola. Esta parábola que se encontra em Lucas capítulo 15, que fala do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos, então um desses filhos era o mais novo e o outro filho mais velho. Esta parábola é antecedida por outras 2 parábolas, da moeda e antes da ovelha perdida. Moeda perdida e ovelha perdida. Em ambas a conclusão é a mesma, uma grande alegria no céu por aquele que é encontrado, a ovelha que é encontrada, a moeda que é encontrada. Uma forma de expressar, seja no campo pastoril ou mesmo econômico, a importância que o Senhor dá a todos aqueles que dizem sim à sua vontade e modificam a sua vida, se libertando então dessas paixões que nos levam às desordens e ao afastamento do seu amor. Querido irmão e irmã, o Senhor nos encontra neste momento e deseja que possamos celebrar com alegria a festa. Nas 2 parábolas também há uma festa. A mulher chama as suas amigas e o homem chama os seus amigos para festejar. Na parábola do filho pródigo, esta parábola do pai que é tão amoroso dos 2 filhos, nós temos um público muito específico. Isso fica muito claro logo no começo do Evangelho. Há 2 grupos de pessoas que se encontram ouvindo, ou melhor, diante de Jesus. O primeiro grupo está atento para o escutar. O outro grupo criticava Jesus. Aqui não diz escutava e criticava, mas um grupo estava ali diante de Jesus e se aproximava para o escutar. E outro grupo criticava Jesus. É aqui que nós vemos a diferença dos homens que realmente, mulheres que desejam ir à terra prometida.
desejam escutar o Senhor, serem provocados por sua palavra, pela sua palavra que cura, que salva e liberta, mas uma palavra também que revela nossas mentiras, nossos engodos, nossas fantasias, uma palavra que nos liberta de todo o nosso endeusamento da nossa própria vontade, da nossa vontade de também endeusar coisas e pessoas. Nós podemos perguntar aqui, de que grupo você faz parte? Dos que se aproximam cada vez mais de Jesus para escutar com atenção e praticar? Ou aqueles que nem escutam direito, mas ficam numa atitude constante de crítica? Quem eram aqueles que participavam desses grupos? O primeiro grupo, que escutava o Senhor, era formado pelos publicanos e pecadores, Lucas capítulo 15. O segundo grupo, dos que criticavam Jesus, era formado pelos fariseus e os mestres da lei. Querido irmão e irmã, aqui existe também uma grande festa, uma maravilhosa festa. Uma festa na qual é dado um banquete pelo filho que volta, aquele que estava perdido e foi encontrado. Como alegra o Senhor, não pelas pessoas no pecado. Existe uma grande confusão hoje, dizendo que o Senhor, que a igreja não se importa com aqueles que estão no pecado, mas Deus ama a todos. É verdade, mas Deus ama a todos, mas Deus se alegra com aqueles que se convertem, porque não pode haver felicidade, não pode haver salvação, não pode haver realmente a harmonia no coração de alguém que está no pecado. A igreja não consente, o Senhor não consente, toda a Sagrada Escritura não consente, de Gênesis e Apocalipse, com aqueles que permanecem no pecado. Anunciar a boa nova é exatamente propor um caminho no qual, seguindo Jesus, ele mesmo, o caminho, nós saímos da nossa condição de pecado, da nossa condição de escravos. Nós não consentimos com a permanência do pecado, porque não há alegria no céu quando alguém permanece no pecado, mas quando alguém é encontrado, quando alguém se deixa encontrar pelo Senhor, quando alguém volta para a casa do Pai. Entendam, esta é a alegria que as parábolas, inclusive esta, refletem, a alegria no céu, por aqueles que se convertem, por aqueles que mudam o coração, por aqueles que deixam a vida de escravidão, de deserto e entram para entrar na terra prometida, ouvindo e se deixando conduzir pelo Senhor. Não podemos consentir com o pecado como se o pecado fosse, em tantas vezes, apenas uma expressão cultural que deve ser respeitado. Não é expressão nem cultural, nem ideológico e nem há uma outra qualquer justificativa para que possamos ficar tranquilos com alguém no pecado. Nem nós mesmos e nem os outros. Quando estamos falando de pecado, estamos falando deste encontro com o Pai. Nós estamos falando dessa festa que temos aqui na parábola, porque vejam bem, a parábola vai deixar muito mais claro que as outras duas sobre moeda e ovelhas. Este teu irmão, e mais de uma vez a parábola insiste nessa expressão, este irmão estava morto, o meu filho estava morto e tornou a viver. Morto, estava vivo. Morto significa morto no pecado, morto na dissolução, morto na escravidão dos vícios. Estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado, foi salvo. O Senhor não prende o seu filho. O Pai não vai à força tirar o seu filho, mas dá o testemunho ao filho de que ele é um pai bom e deixa a porta da casa aberta e na frente da porta esperando o seu filho, dia após dia, nos esperando todos que estão no pecado, dia após dia. Aqui também, como na primeira leitura, existe um banquete, existe uma festa, esta grande expressão de alegria, uma alegria que já começa aqui na terra. Ora, se estamos falando de festa, estamos verdadeiramente e falando de comida, até os frutos da terra, mais de uma vez, festa e banquete, falando de comida, falando de festa, nós estamos falando da Eucaristia. Este é o tempo da graça. Hoje nós temos a possibilidade de celebrar a Eucaristia. Mas há, queridos irmãos e irmãs,
seja em sistemas socialistas, como acontece na China e aqueles outros países que seguem este modelo materialista, que nega a liberdade de religião, ou uma liberdade sequestrada segundo os seus pensamentos, e mesmo outros países intolerantes que não seja a religião predominante, a Eucaristia não pode ser celebrada. Hoje nós temos a Eucaristia em abundância, como talvez tenhamos hoje água em abundância. Mas me diga, em oração, você acha que isso durará para sempre? Dada a intolerância, e a intolerância ela não se dá tanto em nível ideológico, pela luta das minorias. A grande intolerância que vemos acompanhando, crescendo avassaladoramente, é contra a religião, os religiosos, e especificamente a religião cristã. É preciso que nós participemos dessa grande festa, porque esta é a alegria no céu, a alegria dos anjos, é a alegria do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a alegria no céu, que começa aqui na terra. A alegria no céu se dá pela transformação aqui na terra. Concluindo, a segunda leitura, retirada do segundo livro aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, vai falar da criatura nova, que em Cristo somos uma criatura nova. E em Cristo o mundo velho desaparece, tudo é novo. Porque quando nós abrimos o nosso coração na experiência desse voltarmos para o Pai, esta palavra é muito acertada, nesta reconciliação, então aqui nós começamos a viver realmente como tudo vindo de Deus. É o que diz São Paulo: se alguém está em Cristo, é criatura nova, tudo agora é novo, tudo vem de Deus. Vivemos para Ele, não para a nossa glória, não para o nosso sucesso, nem o sucesso de nossos filhos ou cônjuge. Vivemos para a glória de Deus. Vivemos segundo a sua palavra, segundo os seus mandamentos, os mandamentos da igreja, vivendo em comunidade. Neste tempo que ainda temos a possibilidade da Eucaristia tão próxima e tão bem ofertada a todos nós. Devo dizer assim, vamos concluindo, que o Senhor reconciliou cada pessoa consigo. Deus, por meio de Cristo, nos reconciliou com Ele, com o Pai. Sim, por meio de Jesus o mundo foi reconciliado. E devemos ainda recordar o que nos diz São Paulo. Em nós, nós recebemos esta reconciliação. O Senhor nos reconciliou consigo, reconciliou o mundo consigo. E assim, tudo em Cristo se encontra reconciliado. Mas não apenas tudo que se abre encontra a experiência da reconciliação, mas vejam, nós não apenas experimentamos a reconciliação, devo aqui recordar a importância do sacramento da reconciliação e penitência, a conhecida confissão, sobretudo nesse tempo de Quaresma, mas sobretudo a nossa vida de oração contínua, que nos dá consciência do pecado e do arrependimento, a nossa frequência aos sacramentos, a nossa vida em comunidade, que nos faz descobrir nossas misérias. Quando nós interagimos com os outros, vemos que não somos assim tão perfeitos. E os outros, sobretudo os mais difíceis, nos ajudam a crescer no amor. É por isso que diz a palavra, dentro dessa experiência na qual tudo vem de Deus, Deus que nos reconcilia com Ele, o mundo que é reconciliado com Ele, nós nos tornamos embaixadores de Cristo, anunciadores da sua reconciliação. Nós abraçamos, como São Paulo e os apóstolos, o ministério da reconciliação. E isso não é necessário ser padre ou bispo. Todo batizado tem a missão de anunciar o Senhor, anunciar a salvação, anunciar esta experiência de amor que vem acompanhado também da denúncia do pecado. Mesmo que as pessoas se incomodem, nos rejeitem, mas a palavra é colocada para ser cura e libertação. Embaixadores de Cristo, no ministério da reconciliação, vai dizer São Paulo, o Senhor colocou em nós a palavra de reconciliação.
É assim que, como embaixadores, ministros, é assim que nós devemos dizer a todos: deixai-vos reconciliar em Deus. Voltai para a casa do Pai. Abraçai e vivei de todo o coração a fé, a esperança e a caridade na experiência da vida comunitária, especialmente vivendo a festa, que é cada Eucaristia, vivendo o abraço do Pai, que é cada sacramento celebrado da reconciliação e penitência. Então ali temos a festa, temos a comida, o banquete da vida nova, da terra prometida. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Provai e vede quão suave é o Senhor.